primeira coisa que eu vos peço, antes de ouvirem o que eu vos vou dizer, é que possam ter uma mente aberta para ouvir. Eu sei que há pessoas mais céticas que outras, há pessoas que duvidam mais que outras, mas tudo o que eu vos peço, e eu acho que a nossa geração, uma das maiores qualidades da nossa geração é a capacidade de ter uma mente aberta e de saber considerar outras coisas e ouvir outras perspectivas e empatizar com os outros. E é tudo o que eu vos peço, que vocês possam ouvir de coração e mente aberta e no final vocês podem tirar as vossas conclusões. Eu vou falar aquilo que eu experienciei, vou-vos contar a experiência que mudou a minha vida para sempre e é muito importante para mim partilhar isto com todos vocês, porque eu já contei o meu testemunho. Há muita gente aqui que se calhar já ouviu, mas também há muita gente que não. Eu quero deixar o testemunho disponível para qualquer pessoa que queira ouvir, qualquer pessoa que queira saber. E para muitos de vocês que me acompanham nas redes sociais e às vezes perguntam, mas porquê é que ela fala tanto de Jesus? Bem, hoje eu vou-vos explicar o porquê. E é isso. Então, para contar um pouco o meu background, para vos dar um contexto, eu chamo-me Sabrina, eu tenho 20 anos, sou portuguesa, estou a estudar em Londres, mas neste momento estou em Portugal. E eu cresci numa família normal, tive uma educação católica, eu andei na catequese, fiz os anos todos, do primeiro ao 10º até ao crisma. Era uma vida como a maior parte dos portugueses provavelmente, crescem numa família católica, eu ia à missa, ia à catequese, mas para mim era só uma religião como qualquer outra, como uma pessoa que nasce, sei lá, na Arábia Saudita é educada segundo a fé islâmica, como talvez uma pessoa na Índia é educada segundo a fé hindu e, portanto, pratica aquilo que cresceu, que lhe foi ensinado. E para mim era a mesma coisa, eu acreditava, sim, eu acreditava, mas era só uma religião, ia lá à igreja uma vez por semana, mas não tinha um impacto na minha vida, era só uma crença e não era mais do que isso. Por volta dos 12, 13 anos eu comecei a ter uma curiosidade maior por conhecer a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia, lia os Evangelhos, era mais isso que eu lia, os Evangelhos. E apesar de eu ainda não ter um entendimento naquela altura, eu já ficava fascinada com a Palavra de Deus. E à medida que eu ia conhecendo, que ia lendo a Palavra de Deus, eu comecei a perceber que havia algumas coisas que eram um bocado contraditórias com aquilo que me foi ensinado. E aqui eu não estou a querer atacar ou criticar ninguém, eu estou só a contar a minha experiência pessoal, aquilo que eu vivi. E pronto, eu li a Bíblia e eu comecei a perceber que havia algumas coisas que não eram compatíveis, que eram um pouco diferentes daquilo que a Bíblia dizia. E ao longo do tempo eu comecei a ficar um pouco confusa com isso. De certa forma que eu até queria conhecer mais a Deus, mas eu sentia que no contexto em que eu estava e que eu cresci eu não conseguia. Era como se houvesse uma parede e, sei lá, Deus estivesse lá em cima e fosse aquela figura quase assim inalcançável e eu fosse este ser humano que jamais conseguiria alcançar a Deus e, portanto, eu até tinha uma curiosidade de conhecer mais, mas eu não sabia como. Portanto, era quase uma coisa muito separada da minha vida, do meu contexto. Eu às vezes falava com Deus só para pedir coisas, era mais assim. Quando eu queria alguma coisa, eu pedia e eu também costumava fazer aquelas orações que se aprendem na Igreja Católica, mas eu fazia aquilo só como era como um ritual. Eu fazia aquelas orações, olha, hoje tenho que orar à noite porque senão Deus não fica contente comigo e depois fazia aquelas orações à pressa, pronto, vou dormir. Era tipo assim.
Mas aquilo não me dizia nada, eu estava a dizer aquelas coisas, era tipo uma repetição, mas eu nem entendia bem o que é que eu estava a dizer e, sei lá, não fazia muito sentido para mim, mas eu fazia-o porque eu fui educada assim. Por volta dos 17 anos eu comecei a questionar muito, ter muitas questões na minha mente. Eu acho que toda a gente já passou por isso. Por exemplo, mas Deus existe, porque é que isto e aquilo acontece? Mas Deus existe, porque é que isto e isto e isto? Eu acho que toda a gente já, mesmo as pessoas que não acreditam, já devem ter feito essas questões na sua mente. E eu também fiz e eu não encontrava respostas muito que me satisfizessem a mim. E por volta dessa idade, que também era uma idade complicada, eu estava a entrar na idade adulta, eu tinha que escolher o que é que eu ia seguir na universidade, era um ano muito estressante e nesse ano, em meio a toda essa confusão e a todas essas questões, eu decidi começar a viver meio como se Deus não existisse. Eu decidi deixar de acreditar em Deus. Foi meio que uma decisão. Eu pensei, isto não faz sentido. Há muita gente que diz, Deus é uma invenção, tipo, para as pessoas terem uma esperança, ou para viverem felizes, ou para ultrapassar as dificuldades. Eu comecei a pensar assim também. E eu não sabia se Deus era real ou não, mas eu decidi deixar de tentar buscar. Decidi viver a minha vida como se Ele não existisse. Durante esse tempo, em meio a toda essa situação da escola e da universidade, e escolhas e fim da adolescência, eu acabei por entrar numa fase depressiva. Entrei numa fase depressiva em que eu sentia-me triste muito profundamente, eu chorava sem razão, eu tinha um peso muito grande aqui dentro. E há uma coisa que eu quero deixar muito clara para toda a gente que está a ouvir. Eu não quero que ninguém que esteja a ver este vídeo assuma que eu ache que depressão é sempre falta de Deus ou que é sempre causada por alguma coisa espiritual. Eu não creio nisso, até porque mais tarde eu vou-vos contar o que é que aconteceu com a minha situação da depressão, mas eu creio que, especialmente no contexto que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, nesta altura, na nossa geração, a depressão pode ser muitas vezes por causas espirituais, sim. Há muita gente que a causa fundamental da depressão é realmente algo espiritual ou então algo emocional que, se a pessoa estivesse em Cristo, seria solucionado. Sim, eu não tenho dúvidas, mas eu também sei que é possível cristãos terem depressão. Eu também sei que depressão também está relacionada com questões cerebrais, a nível dos neurotransmissores, da serotonina. Portanto, eu sei que não é só não tem Deus, está depressivo. Não, eu sei que pode haver várias causas. E é claro que quando uma pessoa está mal numa área, vai acabar por afetar as outras. Quando eu digo áreas, eu falo da área física, emocional e espiritual. Mas no meu caso realmente era essencialmente espiritual e emocional. E houve uma altura que eu já não estava a aguentar mais aquilo. Eu já não estava a aguentar mais. E houve um dia que eram tipo umas 4 da manhã, eu estava acordada e eu pensei, será que se Deus existisse Ele me podia ajudar? Será que Ele me podia libertar desta situação? Por que não tentar? Por que não tentar? Porque naquele momento eu já só queria libertar-me daquele sentimento, daquela situação. E então eu decidi, ok, então e se eu puder recorrer a Deus? Se Ele for real, talvez me possa ajudar, senão também não perco nada. Então, nessa noite, por volta das 4 da manhã, eu fiz uma oração bem curta. Eu só disse, Deus, eu não sei se Tu és real ou não, mas se Tu és real, ajuda-me porque eu já não aguento mais a situação que eu estou a passar. E eu disse, Deus, se Tu és real, eu gostava de conhecer-Te por quem Tu realmente és, porque no contexto em que eu fui educada, eu sinto que eu não deu para Te conhecer. E
E eu disse, se tu és real, dá-me uma oportunidade de te conhecer de verdade e que possas também curar a minha situação. E eu simplesmente abri o meu coração. Eu abri o meu coração, eu dei um passo de fé e depois eu fui dormir. Aqui um parênteses, para vocês entenderem o contexto. Eu canto e eu sempre gostei muito de cantar. E nessa altura eu estava a ter aulas de canto em Lisboa. Eu vivia muito obcecada com a questão da música e de ser cantora e de conseguir um dia ter sucesso nessa área. Aquilo era algo que me consumia. Eu dizia sempre que era o sonho da minha vida e consumia-me de uma forma tão grande que eu tinha esta mentalidade. Se eu não conseguir ser uma cantora famosa, a minha vida não valeu a pena. Do tipo, eu só tenho esta oportunidade para viver e isto é o que eu mais quero, portanto, se isto não acontecer, a minha vida não valeu a pena. Era assim que eu pensava. E, portanto, eu lutava com todas as minhas forças para que esse sonho se concretizasse. Eu queria ser reconhecida pelo meu talento, eu queria ser famosa, eu queria ser a próxima popstar. Era um sonho que me consumia, que me escravizava, mas na altura não tinha noção disso. E pronto, e eu tinha esse sonho muito grande e eu comecei a ter aulas de canto em Lisboa. Eu sou de Leiria, portanto era sempre uma viagem de mais de 1 hora, porque eu ia de autocarro. Eu ia uma vez por semana, normalmente, e era uma viagem assim, um bocado cansativa, porque eu ia e vinha no mesmo dia, e era com um professor muito bom, então foi por isso que eu fui para lá, porque se eu queria ser a melhor, eu tinha de aprender com os melhores. Então foi assim que eu fiz. E o meu professor de canto, ele era cristão. O meu professor de canto era cristão, mas ele era um cristão diferente. Ele vivia o cristianismo de uma forma tão genuína e tão diferente. Às vezes, nas aulas, ele até me falava de Jesus, ele dizia-me alguma coisa sobre Deus, e era tão diferente. Eu via nele realmente uma paixão que eu nunca tinha visto na minha vida. Pelo menos na igreja onde eu cresci, eu nunca tinha observado isso em alguém. E aquilo dava-me muita curiosidade. E a forma como ele parecia viver de uma forma tão livre, mas ao mesmo tempo de uma forma tão devota a Deus. Era uma coisa que realmente me intrigava. E eu não lhe dizia isso, mas realmente eu dava muita curiosidade. Bom, mas então, retomando a minha história, eu fiz aquela oração, meio que desesperada, tipo, Deus, livra-me da depressão. E passado cerca de máximo 2 semanas de eu ter feito essa oração, eu estava a ter uma aula de canto com o meu professor e ele, do nada, tipo, a meio da aula, ele disse-me: amanhã vamos ter uma worship night, que em português significa noite de louvor. Amanhã vamos ter uma noite de louvor lá na igreja, vai ser brutal, queres vir? E eu fiquei tipo, uau, por acaso amanhã eu vou estar em Lisboa. O que era extremamente raro, porque eu ia uma vez por semana, e já era um sacrifício. Então era bastante raro eu ir 2 dias seguidos a Lisboa, mas de facto eu ia no dia a seguir, porque eu ia estar na Futuralia. Para quem conhece, eu ia estar a trabalhar na Futuralia. E como tal, eu ia estar lá no dia a seguir também. E eu pensei, olha, por acaso amanhã vou estar em Lisboa. E ele disse, então vem. E ele disse-me que era às 9 da noite, disse-me a morada. E por acaso, aquilo ficava a cerca de 5 minutos de carro da zona da Futuralia, lá na zona do Parque das Nações. Ficava só a 5 minutos de carro e eu terminava o meu trabalho às 8h30, aquilo começava às 9, ou seja, era ideal. E então eu pensei, ok, fui naquela de uma mente aberta, também porque eu tinha curiosidade em conhecer. Eu sabia que ele era um cristão evangélico ou protestante, é a mesma coisa, evangélico ou protestante, e eu nunca tinha ido a uma igreja desse tipo, então eu estava mesmo com curiosidade. E apesar de eu estar muito cética naquela altura e eu já estar mesmo sem acreditar em Deus, eu quis ir mais por aquela de, ok,
vou ver, vou experimentar, É uma experiência, é uma experiência. Então no dia a seguir eu fui para a Futuralia com a minha melhor amiga, nós estávamos lá a trabalhar e ela também depois, ela aceitou ir comigo à igreja depois e eu fiquei muito contente porque naquela altura ela estava a passar por assim problemas e eu sentia-me muito preocupada com ela também. Ela estava a passar por uma fase difícil e eu até estava mais motivada para ir lá porque eu pensava, isto vai lhe fazer bem, quem sabe ela não encontra aqui algo que a anime, que lhe dê alegria, talvez ela possa encontrar na fé algo que a ajude a sair da situação em que ela está. Então, para ser sincera, eu até estava mais contente por ir lá por causa da minha amiga do que por causa de mim. Eu só estava mesmo, vou experimentar, vou ver. Então, pronto, nós fomos. O meu pai foi-nos buscar à Futuralia e, como eu vos disse, aquilo ficava a 5 minutos de distância. Mas o que é que aconteceu? Nós perdemos-nos. Eu pus a morada no GPS, só que o meu pai, às tantas, ele confundiu-se e nós andámos meia hora às voltas sem conseguir ir ter lá. Tipo, meia hora. Nós chegámos lá, eram 9h30 e eu estive quase, nós estivemos quase para não ir. Nós já estávamos a pensar, nós estamos aqui há tempo demais, não vale a pena, vamos embora. Mas graças a Deus, nós insistimos, conseguimos encontrar o sítio e fomos. E nessa noite, assim que nós saímos do carro, eu estava com muita vergonha, porque para quem não me conhece, eu sou uma pessoa bastante envergonhada, tímida, e eu estava a dizer à minha amiga, eu estou com boa vergonha, tipo, de entrar lá. E eu comecei a dizer, tipo, eu não quero morrer de vergonha, eu não quero morrer. E eu estava, tipo, a rir-me, bué. Eu e ela estávamos a rir, bué, porque eu estava, tipo, mesmo a morrer de vergonha de entrar lá. E eu ainda me estava a rir com ela quando nós estávamos já a entrar na porta. Aquele riso nervoso, né? E então eu passei a porta para entrar no recinto onde eles estavam a louvar a Deus. E, pessoal, eu nunca vou conseguir explicar aquilo que aconteceu de forma perfeita, mas aquilo que aconteceu foi que assim que eu pus o meu primeiro pé dentro daquele local, no primeiro segundo que eu entrei lá, eu senti a sensação mais incrível que eu já senti na minha vida toda. Eu não consigo pô-la por palavras, mas era como se todo o amor do mundo que eu estava à procura, todo o amor que eu não conseguia encontrar, todo o amor que eu precisava, tinha vindo todo ao meu encontro e de repente tinha-me preenchido completamente e era tão incrível e era tão forte que eu comecei a chorar imediatamente. Eu pus lá o pé, eu entrei, eu comecei a chorar, mas a chorar mesmo, não estava a lacrimejar, eu estava a chorar. Eu ainda nem tinha olhado para o pessoal, eu ainda não tinha ouvido a música, eu ainda não sabia bem o que é que estava lá a passar. Tudo o que eu conseguia sentir era aquela presença de Deus tão forte, mas tão forte, que eu não sabia o que fazer, eu estava constrangida com o amor de Deus. Naquele momento, eu percebi duas coisas, imediatamente. A primeira, Deus é real, e a segunda, Deus ama-me. O que eu senti naquele momento, através da presença de Deus, foi que Ele é real, e Ele não só existe, como Ele ainda me ama, a mim, que decidi deixar de acreditar nele, que decidi viver a minha vida como se Ele não existisse. Ele ama-me. E Ele ama-me mais do que qualquer pessoa alguma vez fosse capaz de me amar. E este amor que eu estou a sentir é mais forte do que qualquer coisa que eu já senti na minha vida. E é uma coisa tão inexplicável, porque não é algo que tu consegues sentir assim fisicamente,
Mas aquilo que eu senti foi mais forte do que qualquer coisa que eu tenha sentido na minha vida toda. E eu estava a chorar tanto. E a minha amiga, ela estava tipo, porquê que estás a chorar? Tipo, e eu não sei. E depois estava tipo rímel a escorrer pela minha cara. E eu estava toda tipo sem saber o que fazer. Eu ainda não me tinha sentado, atenção, ainda nem me tinha sentado. Entretanto foi lá uma pessoa indicar-nos um lugar para nós nos sentarmos. E eu, pronto, fui para o meu lugar. E finalmente eu pude olhar para as pessoas e ouvir a música, porque ainda não tinha conseguido fazer isso. E foi incrível essa noite. Eu passei a noite toda a tremer, eu passei a noite assim, toda a tremer. E ainda a chorar, né? Mas já mais calma, mas ainda a tremer. E eu só me lembro de sentir que aquele era um ambiente livre. Eu senti liberdade ali. Eu olhava para aquelas pessoas que estavam ali a cantar para Jesus e eu pensava, o que é isto? Que amor é este? Eu quero viver isto. Esta liberdade. Eu só pensava, eu quero o que estas pessoas têm, eu quero ter o que estas pessoas têm, eu quero viver o que estas pessoas vivem. Eu nunca vi nada assim na minha vida. É literalmente só uma banda, pessoas a cantar e pessoal tipo sentado tipo, a cantar também, né, nos seus lugares. Não era nada demais, mas era um ambiente de liberdade tão grande. E nessa noite também foi uma pessoa ao pé de mim e ela disse-me que Deus lhe tinha mostrado uma caixa e que ela sentia que essa caixa representava os sonhos que eu tinha, que estavam dentro dessa caixa, e que naquela noite Deus me estava a dizer que Ele queria retirar os sonhos daquela caixa e Ele queria expandi-los, Ele queria pô-los cá para fora, Ele queria torná-los maiores. E na altura eu não entendi muito bem o que Ele queria dizer. Hoje eu entendo. A noite acabou, nós fomos para o carro e durante 1 hora de viagem eu não falei, eu sentei, eu lembro-me de sentar no carro e era como se 1000 quilos tivessem saído de cima de mim. Todo aquele peso que eu estava a carregar da depressão, toda aquela angústia, toda a tristeza, tinha tudo desaparecido. Eu sentia que eu tinha um caminhão nas minhas costas e agora eu sentia-me leve como uma pena. Leve como uma pena, literalmente. Eu lembro-me de estar sentada assim no carro e eu passei a noite toda da viagem assim. Eu estava tipo a tentar processar o que é que tinha acontecido, a tentar processar, tipo, eu estava tipo pescada, né? Eu ainda não sabia o que pensar daquilo, eu só conseguia estar quieta, sem dizer nada, a tentar processar o que tinha acontecido e a sentir aquela leveza tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nessa noite, eu cheguei a casa e eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Eu disse, Deus, eu não quero mais fazer as coisas à minha maneira, eu entrego-te a minha vida agora está nas tuas mãos, perdoa-me por toda a minha descrença, por toda a minha rebeldia e é isso, eu entreguei a minha vida a Jesus. E no dia a seguir, quando eu acordei, eu sentia uma alegria tão profunda e tão grande. Era uma alegria diferente de toda a alegria que eu já tinha experienciado. Era um calor no peito tão intenso e uma alegria tão grande. E uma leveza. A depressão desapareceu completamente. Deus curou-me. Deus curou-me naquela noite. Porque Deus cura e porque Deus tem poder para curar. E porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua a ter poder para curar, seja o que for. Pela sua graça Ele curou-me e
E eu nem tive que fazer um processo de tipo recuperar tudo o que eu tinha passado nos últimos meses. Não. Ele apagou tudo aquilo que eu tinha passado e era como se eu fosse uma pessoa nova. Mas não era só a alegria que eu sentia, eu também sentia algo que no início eu não sabia explicar. Eu sentia como se eu já não estivesse sozinha. Eu sentia que eu não estava sozinha mais, não era só eu. E eu não sabia explicar muito bem, mas eu sentia algo vivo cá dentro, uma presença viva aqui dentro, e eu não sabia explicar. E sabem o que é mais incrível acerca do Evangelho? É que eu experienciei essas coisas todas e depois eu encontrei as respostas, as explicações do que eu estava a viver na Bíblia. Eu não li e depois passei por isso. Eu passei por isso e depois eu encontrei a explicação do que eu estava a viver na Bíblia. Só para vocês verem o quão incrível a palavra de Deus é. Eu tirei alguns versículos aqui para vos explicar o que é que eu quero dizer. Não é muito, não se preocupem, não vos vou amassar. Eu descobri, e eu nunca tinha descoberto isto, eu não sei como, que é que eu não sabia isto, e aquilo que eu descobri é que quando uma pessoa ela é salva por Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. É louco pensar, tipo, Deus a habitar dentro de mim. Mas é verdade, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa e o Espírito Santo, ele guia-nos, ele consola-nos, ele é o guia para tudo. É de loucos, mas é verdade, é o Evangelho. E eu vou-vos dizer há muitas passagens que falam sobre isto na Bíblia, eu vou-vos só dar uma para não vos amassar. Efésios 1, 13, 14. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Portanto, eu percebi, então isto que eu estou a sentir é o Espírito Santo, uau, tipo, eu fiquei maluca, tipo, isto é demasiado bom. E a minha alegria, ela só ficava cada vez maior e nos primeiros meses era uma alegria tão grande que naquela altura eu até dormia mal, porque eu tinha tanta alegria dentro de mim, era um fogo tão grande no meu peito que eu nem dormia bem, eu só queria, tipo, cantar e de cada vez que eu pensava Deus é real e Ele ama-me, eu só queria saltar e era uma alegria que eu nunca tinha vivido. E essa alegria, ela também está explicada na Bíblia, está tudo explicado na Bíblia e portanto, se vocês forem a 1 Pedro 1, versículos 8 e 9, diz, apesar de não o terem visto, amam Jesus Cristo e creem nele, mesmo sem o verem ainda. E isso dá-vos uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar, porque atingem a finalidade da fé, que é a vossa salvação. E a partir desse dia, pronto, eu nunca mais fui a mesma pessoa, eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu arrependi-me de todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, e eu comecei a viver para o agradar. E por louco que pareça, não era mais um fardo, não era algo difícil, porque agora eu tinha o Espírito Santo comigo e porque eu tinha nascido de novo. E vocês agora perguntam-se o que é nascer de novo. A Bíblia fala, Jesus disse, ninguém verá o reino dos céus sem nascer de novo. Nascer de novo é ter um nascimento novo espiritual, é tu deixares o teu velho eu corrompido e tu iniciares uma nova vida com Cristo. E isso também está na Bíblia, porque está tudo na Bíblia. E este é o versículo preferido de quando eu conto o meu testemunho, porque fala exatamente aquilo que se passou comigo e é 2 Coríntios 5,17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram e tudo é novo.
tudo é novo. Tudo. Eu sentia-me uma nova pessoa, eu tinha desejos novos no meu coração. Obedecer a Deus já não era um fardo, era um prazer. E aqui eu não estou a dizer que eu sou perfeita. É óbvio que eu continuo a pecar de vez em quando, mas eu já não vivo em pecado. E claro que também existe um crescimento espiritual e um amadurecimento espiritual. É Ele que nos dá a capacidade de nós lhe obedecermos. Porque os nossos desejos, eles muitas vezes estão totalmente corrompidos e contra aquilo que é vontade de Deus, mas Ele próprio nos ajuda a conseguir viver segundo a vontade dEle. Nós ficamos livres para escolher seguir a vontade dEle. Nós já não somos presos ao pecado, já não somos presos a nada, não somos escravos mais. Nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós queremos e nós temos a capacidade de fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que vamos sempre fazer, mas nós temos essa liberdade. Romanos 6,14. O pecado já não vos poderá dominar, pois não estão sujeitos à lei, mas à graça de Deus. Pessoal, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu continuo a passar por dificuldades, continuo a ter problemas. Eu tenho problemas de saúde mental, não a depressão, mas tenho outras coisas. A vida não ficou perfeita, eu não fiquei milionária, mas a minha vida ganhou um propósito. Agora eu acordo e eu sei porque é que eu acordei, eu sei porque é que eu estou aqui, eu sei porque é que eu nasci, eu sei para onde é que eu vou quando eu morrer e eu sei qual é o meu propósito. Nós passamos esta vida toda à procura do que nos satisfaz e a buscar coisas e mais coisas para nos satisfazer. E nós buscamos as coisas e parece que nada nos satisfaz e quando nós encontramos alguma coisa, passado um bocado já queremos outra e nós queremos mais e nunca estamos satisfeitos. Mas quando eu encontrei a Cristo, isso parou, porque eu encontrei aquilo que me preenchia, eu encontrei aquilo que eu descobri porque é que eu tinha nascido. E, portanto, eu já não tinha que buscar mais nada. Eu encontrei o que eu preciso. Eu já não preciso de ir à busca disto ou daquilo. Eu não preciso de ir à busca de nada porque eu encontrei. Eu encontrei. Eu nunca mais voltei a pensar, se eu não for cantora a minha vida já não valeu a pena. Não. A minha vida já valeu a pena. Eu ter conhecido a Cristo já valeu a pena. Eu ainda quero viver bastantes mais anos aqui, mas ela já valeu a pena. Já valeu. Eu não preciso buscar mais nada que vá dar importância ou significado à minha vida. Eu já encontrei tudo o que eu preciso. E isso é tão louco e tão incrível. E, pessoal, se vocês estão com dificuldade em acreditar no que eu vos estou a dizer, pessoal, abram o vosso coração para o que eu vos estou a dizer. Eu podia estar a fazer 1000 coisas neste momento. Eu tenho 20 anos. Vocês acham que eu estou aqui a falar disto só porque me apetece? Eu não estou aqui a divulgar a placa de igreja, eu não estou aqui a divulgar nada. Eu estou a falar de uma pessoa, eu estou a falar de Jesus Cristo. Jesus não foi só um profeta, ele não foi só um filósofo, ele não foi só uma boa pessoa. Jesus, ele foi Deus encarnado, o Filho de Deus. Jesus, ele veio à Terra para morrer em nosso lugar. E porquê? Porque nós todos somos pecadores. A verdade do Evangelho não é que se nós formos bonzinhos e nós fizermos coisas boas, nós vamos para o céu. Isso é mentira. É mentira. E eu não estou a dizer isto porque é o que eu acho, porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E eu peço perdão por certos grupos que às vezes parece que são targeted, eu não sei como é que é dizer em português, parece que são mais atacados e às vezes há pessoas que se dizem cristãs que se acham no direito de condenar outros quando todos nós precisamos de salvação. Todos nós estamos condenados porque todos nós nos rebelamos contra Deus, todos nós pecamos. E se vocês pensarem nisto como algo a nível jurídico, quando uma pessoa comete um crime, ela não pode ser liberta só porque ela se arrepende e diz, não vou fazer mais isso. Existe um preço a ser pago. E o pecado é uma coisa muito séria para Deus.
Pensem, porque é que o mundo está assim? Porque é que nós temos tantas confusões? Porque é que nós temos tantas perversidades? Porque é que nós temos tanta miséria? Porquê? É por causa do pecado. O pecado é real, pessoal. O pecado é real. E o pecado, todos nós somos culpados disso. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas todos nós precisamos da graça de Deus. E da mesma forma que uma pessoa, se for a um tribunal, ela tem que pagar pelo crime, também nós temos que pagar pelas nossas escolhas e por aquilo que nós escolhemos. E o mais incrível do Evangelho é que Jesus, Deus, Ele veio à Terra como homem, Ele esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se do seu direito, dos seus direitos, enquanto Deus Todo-Poderoso. Ele veio num corpo humano, Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e Ele entregou-se por nós para morrer em nosso lugar. Pessoal, Jesus, Ele não foi um mártir que foi condenado ou obrigado a morrer. Ele próprio entregou-se por nós. Ele decidiu entregar-se. Para quê? Para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Porque todos nós somos culpados. Só Ele é que não. E só Ele é que podia pagar o preço por nós. E tal como uma pessoa num tribunal pode sair em liberdade se outra pessoa pagar a fiança dela, também Jesus nos diz: eu paguei o preço por ti. Eu paguei o preço por ti. E se tu aceitares isso, se tu aceitares esse presente que eu te dou, que é a salvação, tu já não estás mais condenado. Porque eu levei sobre mim as cargas, eu levei sobre mim as tuas transgressões, os teus pecados, as vezes em que tu fizeste mal a alguém, as vezes em que tu desrespeitaste alguém, as vezes em que tu te revoltaste contra Deus. Eu paguei por isso em teu lugar. Éramos nós que merecíamos estar na cruz, pessoal. Éramos nós merecíamos estar naquela cruz. Mas Jesus, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos sair em liberdade, dizendo: Jesus, Ele pagou pelos meus pecados, eu sou culpada, mas está pago. Jesus, quando morreu, Ele disse: está consumado. Sabe o que é que isso significa? É isso mesmo. A dívida foi paga. Nós agora temos a oportunidade de estar em paz com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de conhecer a Deus e ter a vida eterna. Pessoal, agora vou-vos dar um versículo que quase toda a gente conhece, mas nunca é demais relembrar. João 3,16. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E porque Ele amou, Ele entregou. Deus, Ele entregou. Nós não somos merecedores de nada disto. A isto chama-se amor. O amor de Deus é o que nos permite amar outros. O amor de Deus é o que nos permite perdoar outros. Porque assim como nós somos perdoados em Cristo, nós não temos direito a guardar ressentimento contra pessoas. Se Deus me perdoou, quem é que sou eu para não perdoar alguém? Se Deus me amou a mim, quem é que sou eu para não amar o meu próximo? Está tudo na Bíblia, pessoal. A palavra de Deus é viva, Deus é real e Deus ama-vos. Deus é real e Deus ama-vos. Ele ama-vos. Primeira João 4,10. E esse amor, o amor de Deus, consiste nisto: não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. É essa a dimensão do amor de Deus. É essa a dimensão do amor de Deus. Pessoal, Jesus Cristo é uma pessoa.
Jesus Cristo está vivo, Ele morreu e ressuscitou, Ele tem poder sobre a morte e Ele quer que tu o conheças, porque Ele ama-te como nunca ninguém vai ser capaz de te amar. Se tu estás à procura de amor das outras pessoas, se tu estás à procura desse preenchimento através de dinheiro, de sucesso, de pessoas, nunca vai conseguir satisfazer o teu coração. Porque tu foste feito para conhecer Deus. Tu foste feito para o conhecer e ser conhecido por Ele. Há uma comparação que eu gosto muito, tem a ver com uma celebridade. Vou-vos dar aqui um exemplo random. Beyoncé. Há muitos fãs assim, fanáticos pela Beyoncé, pelo mundo todo. Há muita gente que pesquisa tudo sobre ela, sabe montes de coisas, em que ano é que ela começou a sua carreira, sabe as músicas todas e sabe muitos factos sobre a vida dela. Mas se vocês puserem, por exemplo, uma amiga dela que a conhece pessoalmente, qual é a diferença? É que essa amiga, ela conhece-a de caminhar com ela, de estar com ela. Os fãs, eles conhecem daquilo que eles ouvem, daquilo que eles ouvem falar. Agora, a amiga da Beyoncé, ela vai conhecê-la porque ela tem contacto com ela, porque ela fala com ela conhece-a pessoalmente, ela conhece o coração dela, ela conhece quem ela realmente é. E assim é com Deus também. A maior parte de nós ouvimos falar de Deus e muita gente é muito religiosa e faz muitos rituais religiosos, mas só conhece Deus de ouvir falar. Conhece Deus só de ouvir falar. Mas é possível conhecer Deus pessoalmente. O que Ele quer é que nós conheçamos pessoalmente. É que nós possamos conhecê-lo de tal forma que às vezes, por exemplo, uma pessoa diz: Deus disse isto. E tu és capaz de dizer: não, Deus não disse isso porque eu conheço e Ele jamais dizia isso, porque eu conheço o seu coração. E Deus quer que nós conhecemos o seu coração, não de ouvir falar, mas porque nós o conhecemos diretamente. E graças ao sacrifício de Cristo, nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Não é acerca de regras, não é acerca de religião ou tradições. É acerca de amor, é acerca de relacionamento, é acerca de entrega. Isso é que é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E pessoal, faz agora 3 anos que isto me aconteceu, que eu conheço a Cristo. E eu posso vos dizer que não existe mais nada nesta vida que vale a pena como conhecer a Deus. Eu sei que este tem sido um tempo muito difícil para muita gente. Eu sei que este tempo ele tem sido tão complicado. Mas há esperança para toda a humanidade e ela está em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que esta vida ela não termina aqui. Tu não és um acaso, tu não és um erro. Tu foste criado por Deus e Deus conhecia-te quando tu ainda estavas no ventre da tua mãe. Já Ele te conhecia e tinha um plano para a tua vida. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Deus colocou em ti capacidades, talentos, dons, qualidades. Tu és importante, tu importas para Deus. Talvez tu não te sintas que tens valor, mas olha para Cristo, Ele morreu em teu lugar. Nós não tínhamos valor, mas Ele considerou-nos como tendo tanto valor que Ele deu a sua vida. Tu tens valor para Deus. Talvez tu não tenhas muita autoestima, talvez tu sejas uma pessoa magoada, uma pessoa ferida. Eu quero te dizer que tu tens valor para Deus. Eu quero te dizer que Deus te ama. Eu quero te dizer que em Deus tu encontras cura, tu encontras libertação, tu encontras paz, tu encontras alegria, tu encontras descanso. Mateus 11, 28 a 30. Venham ter comigo todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Eu não posso convencer-vos a acreditar, tudo o que eu posso
é dizer-vos aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei e a forma como a minha vida foi transformada pelo poder do Evangelho. É isso, eu só vos quero dizer que deem um passo de fé, não custa. Eu também dei e realmente eu não era merecedora de nada. Vocês não precisam de ficarem perfeitos ou santificados para que Deus vos aceite. Vão até Deus como vocês estão e o resto Ele vai fazer. Há uma promessa que Deus, Ele é fiel para cumprir e que está em Jeremias 29:13. Buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo o vosso coração. Se vocês procurarem, vocês vão encontrá-lo e Ele vai se revelar a vocês, porque está aqui, é uma promessa. Busquem de coração humilde, busquem de coração aberto. É isto que eu tenho para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que falei muito, mas eu precisava de dizer tudo aquilo que estava no meu coração. Eu gostava de terminar com uma oração, uma curta oração. Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por este tempo em que eu pude estar aqui a falar de Ti, a falar daquilo que Tu fizeste na minha vida, a falar do Teu Evangelho e a falar do Teu amor, Senhor, que sempre me constrange. Pai, eu oro pela pessoa que está a ouvir este testemunho, eu oro pela pessoa que está do outro lado do ecrã e eu peço-te, Pai, que ela possa sentir o Teu amor. Eu peço que Tu possas abrir a sua mente e o seu coração, que Tu lhe des fé para crer no que eu contei e, Pai, eu peço-te, Pai, que Tu te reveles, Pai, a essa pessoa. Eu oro para que ela encontre paz, que ela encontre descanso em Ti, que ela encontre a verdade em Ti, Senhor. Pois Tu disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, eu peço-te, Pai, que Tu abençoes a vida da pessoa que está do outro lado. Eu oro para que Tu lhe des paz. Eu oro, Senhor, para que Tu te reveles a ela e que ela possa sentir o Teu amor neste momento, Senhor. Eu oro para que ela sinta o Teu amor. Eu oro para que ela sinta, Senhor, a Tua presença. E é isso que eu Te peço. Eu agradeço-te, Pai. Agradeço-te por este tempo. Agradeço-te muito, Pai. Obrigada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu falei muito, né? E depois o pessoal diz que eu não falo. Ah pá, eu falo sim, hein?